E aí, oitavo ano, tudo beleza? Os vídeos estão tranquilos? Beleza. E aqui, é claro, a gente vai começar mais uma videoaula aí para todos vocês do oitavo ano. E hoje, é claro, nós vamos falar sobre os conjuntos numéricos. Nós vamos entender desde os conjuntos dos números naturais até o conjunto dos números reais, beleza? Mas então, primeiro, antes da gente já começar falando sobre os conjuntos numéricos, nós temos que entender o que significa conjuntos, primeiramente. Então, noção de conjunto, né? O que nos diz essa noção de conjunto? É claro, né? Então, olha só, a ideia de agrupar objetos em conjunto ou coleção é útil em vários ramos da matemática, não somente na matemática, inclusive no nosso dia a dia, né? Tanto na resolução de problemas práticos, como na formalização de conceitos teóricos. Então, isso é a notação. Então, nós temos que lembrar que conjunto, tudo que é conjunto, nós temos que ter uma coleção, né? Que a gente pode agrupar o que é de igual. Por exemplo, nossos brinquedos, né, meninos e meninas, né, espalhado pela casa. Nós podemos fazer alguns conjuntos. Por exemplo, podemos fazer o conjunto dos carrinhos, ok? No caso que entraria, ó, este carrinho aqui, este outro, né? Tem mais um aqui. Então, ó, eu tenho um conjunto aqui com 3 carros, certo? Poderíamos fazer o dos ursinhos, né? Olha aqui, ó, um ursinho, 2 ursinhos, 3 ursinhos. Então, perceba, tem vários conjuntos. Só que, é claro, conjunto tentar sempre procurar pelos semelhantes, tudo que é igual, tranquilo? A não ser que nós estamos comparando alguns tipos de brinquedos. A gente pode, às vezes, misturar. Mas o conjunto sempre procurar os que são semelhantes. Perceba esse aqui agora, das frutas, né? Aqui vamos fazer diferente, certo? Vamos fazer o quê? As frutas, poderíamos colocar as que têm cor amarela, né? A casca dela, cor amarela, que entraria aqui, ó, essa banana, as laranjas aqui. Ou então aquelas que têm as cascas rajadas, ó. Por exemplo, o melão, a melancia, né? Ou então aquelas que têm espinho na sua casca, ó, o kiwi aqui, ó, né? A abacaxi, né? Que na casquinha ela tem tipo um semelhante espinho. Então, nós podemos agrupar alguns conjuntos conforme aquilo que a gente precisa. Mas agora, voltando novamente para a matemática. Então, nós vamos ter que pensar o seguinte. Na matemática, nós envolvemos números, né? Então, esses números, como que nós colocamos eles? Então, os conjuntos numéricos agora. O que são conjuntos numéricos? São coleção de números que compartilham alguma característica em comum. Ou seja, eles têm algumas semelhanças importantíssimas para estar nesse conjunto propriamente dito. Então, além do fato de serem números, tem outras características. Então, conjuntos numéricos são coleções de números que possuem características semelhantes. Eles nasceram com resultados das necessidades da humanidade em determinado período histórico. Então, vem lá desde nossos antepassados. Só que a gente vai pensar. É claro que nós começamos construindo os conjuntos numéricos, né, por determinados valores a princípio, certo? Então, nós depois que a gente começou a construir, conforme foi havendo a necessidade de que faltava alguns números, foi se criando os outros conjuntos. Então, quem foi o primeiro conjunto a ser criado? O primeiro conjunto a ser criado foi o conjunto dos números naturais. Então, foi criado esse conjunto. Mas depois, no desenvolver da história, foi vendo que houve uma necessidade de se criar outros conjuntos. Posteriormente veio o quê? Os números inteiros. Posteriormente, os racionais, né? Os irracionais, até que depois fizeram entrar uma convenção e fizeram um conjunto que engloba todos esses números aí. Tranquilo? Então agora vamos ver um por um desses conjuntos numéricos. O primeiro deles, né, conjunto dos números naturais. Perceba aqui, ó, o conjunto dos números foi o primeiro que você teve notícia. Nasceu da simples necessidade de se fazer contagem. Lembram lá antigamente, eles usavam o quê? Pedrinhas, gravetos, palitos, para comparar alguns objetos. Por exemplo, o pastor, né, ele tinha um determinado número de ovelha, ele não sabia contar. Então ele fazia uma comparação. Para cada pedrinha equivalia uma ovelhinha.
Então, houve essa necessidade de criar os números, né? Já pensou ter 200 ovelhas, né? Ter 200 pedrinhas? Olha o peso que daria isso, né? Então, houve essa necessidade. Então, por isso, seus elementos são apenas números inteiros e não negativos. Então, aqui está o exemplo. Ó. Primeiro, representação dos números naturais. Ele é representado. Você faz uma letra N, normal, e posteriormente você vem. Pode colocar um tracinho aqui nessa perninha, ou então você pode fazer um N e colocar um tracinho em cima. Essas duas maneiras estão corretas de você representar o conjunto dos números naturais. Então, olha só, números naturais. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ao infinito e além. Então, são todos números inteiros e não negativos, ou seja, somente os positivos. Só que dentro dos conjuntos dos números naturais, nós podemos fazer subconjuntos. O que é um subconjunto? É algo um pouco menor que está dentro de um conjunto maior. Por exemplo, olha só, se eu colocar o n e um asterisco em cima dele aqui, ó, colocar o asterisco, este asterisco significa que eu estou excluindo o número 0 do meu conjunto. Então, toda vez que eu acrescentar um asterisco, eu excluo o 0 deste meu conjunto. Então, daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, n e vai ao infinito e além. Ok? Então, olha lá. Com asterisco, o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, sem o número zero. O que eu posso fazer? Ó? N, coloquei um pezinho aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, ele tem um N e tem um pezinho, que esse pezinho é o quê? Dos números pares, por exemplo. 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Somente os números pares. Eu poderia colocar aqui, ó o I aqui embaixo, ó. Poderia colocar uns números ímpares e assim por diante. E já vou chamar a atenção para vocês, toda vez que vocês visualizarem, quando a gente falar sobre números, né, conjuntos numéricos, 2N sempre vai estar se referindo a números pares. 2N mais 1 vai estar se referindo aos números ímpares, beleza? E um outro conjunto, ó, agora eu troquei, eu coloquei um P, ó, certo? Por quê? Esse P eu posso chamar ele de primo, né? Que são os números primos, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Então, eu posso criar, dentro de um conjunto numérico, eu posso criar um subconjunto, beleza? Próximo conjunto agora, ó, inteiros. Conjunto dos números inteiros é a aplicação do conjunto de números naturais. Ele é formado pela união do conjunto dos números naturais com os números negativos. Então, por que houve a necessidade dos conjuntos dos números inteiros? Logo em seguida, como começou-se, né, o comércio, começou-se a entender, nós precisávamos dos números negativos para identificar, por exemplo, uma dívida, né? Vamos supor que você me deve R$4. Eu não vou ficar lá, Joãozinho me deve R$4. Eu posso colocar João menos 4, ou seja, ele está me devendo R$4. Então, houve essa necessidade de entrar, principalmente para demonstrar as dívidas, né, as percas, né? Ou então, eu tenho 10 ovelhas, morreu 3 ovelhas. Então, houve-se essa necessidade dos números negativos, né? Em outras palavras, o conjunto de números inteiros, representado agora, ó, o Z. Só que esse Z aqui, como o professor fez aqui no computador, não tem. Mas o correto é o quê? É você fazer o Z normal e daí aqui nesse risquinho colocar uma barrinha dupla. Então, esse é o símbolo correto dos números inteiros. Que é o quê? Ele vem de menos infinito, né? Ele vem de menos infinito, passa pela origem, zero, e ele vai até o mais infinito. E como anteriormente, nós também podemos criar subconjuntos dentro dos conjuntos dos números inteiros, né? Por exemplo, olha lá, ó, só tirei o zero, ó, novamente, ó, com o asterisco, só foi tirado o zero. Outro, ó, agora somente os números inteiros positivos, incluindo o zero. Poderia fazer os números inteiros positivos sem o zero. Os números negativos, olha aqui, ó, números positivos sem o zero. Os números negativos, então, ó, sempre que eu colocar um sinal sobre, né, tipo no expoente desse número, eu estou excluindo aquilo ali. Então, se eu colocar um asterisco, excluo o zero.
Se eu colocar um sinal positivo, eu estou incluindo, no caso, só os números positivos. Se eu colocar um sinal de negativo, estou fazendo só esses daí dos negativos, certo? E assim por diante, como anteriormente, ó. Então, aqui, ó, certo? Então, todos eles são sobre conjuntos, beleza? Nos demais, nós não vamos mais trabalhar os subconjuntos, mas agora vocês já subentenderam o que é esse um conjunto. Conjunto é o todo. Subconjunto é pegar uma parte e estudar uma parte sobre aquele conjunto. Beleza? Então agora, o conjunto dos números racionais. O símbolo dos números racionais é a letrinha Q, só que ela tem um risquinho assim, ok? Então esse é o símbolo dos números racionais. E o que é o conjunto dos números racionais? É um conjunto que nasceu da necessidade de dividir algumas quantidades. Por exemplo, eu tinha 5 balas, vou dividir com 2 coleguinhas, né? Como que eu vou representar essa divisão? Então, surgiu-se a necessidade de criar um conjunto onde eu posso ter números escritos através de uma fração, certo? Então, portanto, esse conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração, representado pela letra Q, o conjunto dos números racionais possui os seguintes elementos. Preste atenção aqui, meus queridos. Ó, vamos prestar atenção. Ó. Q, que é o conjunto dos números racionais, é igual a x, pertence, ó, este aqui significa pertence. Então, x pertence aos racionais, tal que, certo? Tal que x é igual a A sobre B, certo? Uma fração. Onde o A ele pertence aos números inteiros, lembra, né? Dos números inteiros, e B pertence aos naturais, com exceção do zero. Aqui, em algumas nomenclaturas, ele não traz essa parte aqui, ó, certo? O que ele traz? Então, algumas nomenclaturas, alguns livros, ele traz o quê? Que x tem que ser igual a sobre B, só que o meu B, né? Meu B tem que ser o quê? B tem que ser diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Porque não existe divisão por zero. Então, o meu B ele pode assumir qualquer valor, menos o valor zero. Tanto pode ser número positivo, como pode ser número negativo. Mas ele não pode, inclusive está escrito aqui, ó, não pode ser o zero. Então, o único valor que o B não pode é ser zero. Então, qualquer outro valor, tranquilo, de boa, beleza? Em outras palavras, se é fração ou número, né, que pode ser escrito na forma de fração, então o número será racional. Inclusive, por exemplo, como que eu escrevo o número 2, certo? O número 2 eu posso escrever de forma de fração. Por exemplo, 4 dividido por 2. Posso escrever 8 dividido por 4, 16 dividido por 8 e assim por diante. Então, todos esses eu posso escrever em uma fração. Ó, 4 e o 2. São dois números distintos, né? E em nenhuma desses três exemplos foi colocado zero. Então, ó, todos os números inteiros eu posso escrever numa forma de fração. Daí nós temos decimais finitos, que são aqueles que possuem um número fixo de casas decimais. Aqui está exemplo, 1,1. Por exemplo, aquilo que eu dei antes. Se eu tinha 5 balas, vou dividir em duas crianças. Quantas balas vai dar? Vai dar 2 balas inteiras, ó, vírgula, 5. E mais meia bala para cada um. Então, eu vou dar o quê? 2 balas e meia. Então, isso aqui são decimais finitos. Ou então dízimas periódicas. Inclusive, antes de acabar essa videoaula, eu vou falar um pouquinho mais sobre dízimas periódicas, beleza? Mas são infinitos, né? São aqueles números que não se acabam. Olha aqui, ó, por exemplo, 2,3333 e vai ao infinito e além. Inclusive, as dízimas periódicas, nós podemos representá-las como? Por exemplo, 2,333, no final colocar reticências, é uma maneira. Também eu posso escrever como assim, ó, 3, 3, 3, e sobre o último 3 colocar um risquinho. Significa que é uma dízima periódica. Então, relembrando, conjunto dos números naturais começa do zero e vai ao infinito e além. Os inteiros, vai todos os números positivos, zero, e todos os números negativos. Os racionais são os números que eu consigo escrevê-los em uma forma de fração. Tranquilo?
E já os conjuntos dos números irracionais. A definição de um irracional depende da definição dos números racionais. Portanto, pertence ao conjunto dos números irracionais todo número que não pertence aos racionais. Ou seja, se eu consigo escrever numa forma de fração um número, ele é racional. Se eu não consigo escrever numa forma de fração, ele é um número irracional. Bem tranquilo assim. E quem são esses números aí? Eu também posso ter decimais infinitos, certo? Ou raízes não exatas. Então, esses dois tipos de números são irracionais. Aqueles que têm uma dízima, né? Que ela não é periódica, ela só é números quebrados infinitamente. E também as raízes não exatas. Por exemplo, aqui, ó, esse número, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ele não tem uma sequência, ele não tem um período que eu possa escrever esse número sobre uma fração. Ó, número π, o número π, né, que ele é aquele símbolo aqui, muito utilizado na geometria, inclusive. O número π também, ele é um número irracional, porque a gente não consegue escrever ele sobre uma forma de fração. Olha aqui, ó, raiz de 2, né? A raiz quadrada de 2, também, não é um número que eu consigo escrever. Então, a única diferença é o quê? Se eu não consigo escrever numa forma de fração, o número é irracional. E para encerrar os conjuntos, conjunto dos números reais. O que é o conjunto dos números reais? É eu pegar os conjuntos dos números racionais e unir eles com os conjuntos dos números irracionais. Simples. Ou seja, é eu pegar, colocar tudo dentro de um saco e eu tenho o conjunto dos números reais. Beleza? Então, olha como que ficou lindo aqui, ó. Então, nós começamos pelo conjunto dos números naturais, ó, certo? Conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 50, 500, 1000, 10.000 e assim por diante. Depois dos números naturais, nós entramos com os inteiros, que daí pega todos os naturais mais os números negativos. Só que ainda faltava. Daí veio para os racionais, que são aqueles números que eu posso escrevê-los de uma forma de fração, certo? Uma fraçãozinha que eu consigo escrever. Olha aqui também, ó, números decimais aqui. E daí teve alguns números que eu não conseguia. Então, quem são esses números que eu não conseguia escrever na forma de fração? Que são os irracionais, ó. Raiz de 2, π, raiz de 7, o número de Euler, né? Então, todos esses números eu não consigo escrevê-los de forma de fração. E a junção de tudo isso deu esses números reais. E ficou bem bonitinho o nosso peixe aí, né? Lembra que eu falei anteriormente sobre as dízimas periódicas? Agora, eu preciso que você pegue o seu caderno para que você faça algumas anotações. Conforme o prof vai falando aqui, você vai pausando seu vídeo e vai fazendo as anotações. Beleza? Então, primeiro, conceito. Dízima periódica é um número que, quando escrito no sistema decimal, apresenta uma série infinita de algarismos decimais, que, a partir de certo algarismo, se repetem em grupos de um ou mais algarismos, ordenados, sempre na mesma disposição, que nós chamamos de período, certo? Então, vamos entender. Se eu pegar, por exemplo, o número 4 e dividir por 9, você pode pegar a calculadora do seu papai, da sua mamãe, ou no seu celular mesmo, faça lá para você ver. Vai dar 4 dividido por 9 é igual a 0,444444444 ao infinito e além. Quando isso acontece, significa que é uma dízima periódica simples, ok? Porque aparece apenas um número após a vírgula. Olha aqui, ó, 32 dividido por 9, mesma situação. Vai dar o quê? 3 partes inteiras e os demais uma dízima periódica. Nesse caso, também simples. Por quê? Só tem um número após a vírgula. 52 por 90. Então, perceba que deu 0,5777. Nós já dizemos que é uma periódica composta. Por quê? Ó, já tem dois números aí e são diferentes.
E daí tem os demais, tipo se fosse 23, 23, seria uma composta de período 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, né, tipo 0, vírgula, né, 3, 4, 5, 3, 4, 5, é uma periódica, né, de período 3, porque são 3 números que vão se repetindo, beleza? Mas e se lá na prova ou se na apostila a gente desse um número desses e falasse assim, qual é a fração que gerou esse número decimal? Então nós também conseguimos descobrir qual é esse número. Então toda dízima periódica representa um número racional. Isso é justificado de forma construtiva ao encontrar a fração que dá origem a essa dízima periódica. Beleza? Então, pensa no número, tá? Vamos pensar aqui no número junto com o professor. Vamos começar pelo zero, né? 0, algum valor. Vamos pegar um valor que seja, por exemplo, 324, 324, 324 ao infinito e além. Quando nós temos 0, é o mais fácil possível. Nós só precisamos prestar atenção em qual é o período desse meu número. Aqui eu poderia acabar aqui com o 3, ó, certo? Poderia ficar aqui, ó, 3, e daí colocar minhas reticências. Mas perceba que, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai se repetindo de 3 em 3. Quando isso acontece, é simples para achar a fração geratriz, ó, fração geratriz, ou seja, aquela fração que gerou essa dízima periódica. Então, qual é essa fração? Basta nós pegarmos os números que se repetem, 324, ó, 324, sobre, se eu tenho 3 números, então eu tenho que colocar 3, 9. Você pode pegar essa calculadora no seu celular, pode testar. Pode pegar lá o 324 e dividir por 999. Você vai perceber que vai chegar 0,324, 324, 324 e vai encher o seu visor da sua calculadora ou do seu celular. Mas e se fosse com dois valores? Então, ó, por exemplo, 0,42, 42, 42 e ao infinito e além. Se é o zero, é a mesma situação. Basta eu identificar os períodos, ó. 1, 2, 3 e vai lá. Então, ou seja, a minha dízima ela é periódica e eu tenho dois, composto por dois valores. Então, bastava você fazer o quê? Pegar o número 42 e dividir por 99. Isso só vale quando é o zero na frente, tá bom? Se não for o zero, daí é outro cálculo que eu vou ensinar você agora. Então, vamos lá. Se não é o zero que está, então vamos pegar, por exemplo, 3,42, 42, 42. E assim segue. Perceba, meus queridos, que aqui a gente viu que se fosse só 42, ia ser 42 dividido por 99. Só que daí o que você tem que pensar? Como que você faz isso daqui? Isso daqui não é a mesma coisa que eu pegar 3 mais, ó, 3 mais 0,42, 42, 42 ao infinito e além? Aqui que é o x da questão, ó, meus lindos. Esse 3 aqui eu vou manter, certo? Como que a gente construiu esse número aqui, ó? Esse número aqui não era 42 sobre 99? Aqui que está o x da questão. Eu agora tenho o quê? A soma de um número inteiro por uma fração. Como que é que a gente faz? A gente mantém o denominador da fração, ó, 99. Nós pegamos esse 99 e multiplicamos por esse número inteiro. Então, nós vamos ter o quê? 99 vezes 3. 3 vezes 9, 27. Vai 2. 3 vezes 9, 27. E 2, 29. Então, eu vou ter o quê? 297 mais 42. Agora a gente soma isso daqui. Então, vamos somar aqui com esse 42. 7 com 2, 9. 9 com 4, 13. Vai 1. 1 com 2, 3. Então, o número que gerou 3,42, 42, 42 é o quê?
339 sobre 99. E é aquela situação. Pega a sua calculadora, novamente, testa. Pega lá, 339 e divide por 99. Você vai chegar no valor 3,424242. E isso serve para qualquer número. Vamos lá, quer ver? Então, ó, mais um. Agora vamos fazer o quê? 12,321, ou seja, uma dízima periódica. Tenho 12 partes inteiras, e daqui nós temos o período, ó, certo? Como que eu faço isso? Reescreve, ó, 12 mais 0,321, 321. Isso daqui nós aprendemos anteriormente. Então, vai ser o quê? 12 mais 321 sobre 999. Como que fica isso? Então, isso aqui é igual. Faz um risco um pouquinho maior para o divisor, ó. 999 mantém, certo? E pega o quê? Tu pega 999, multiplica por 12. Então, 999 por 12. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 9, 18 e 1, 19, vai 1. 2 vezes 9, 18 e 1, 19. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, aqui. Agora é só somar. Ó. 8, 9, 9 dá 18, vai 1. Dá 19, vai 1. Então, 2 com 9, 11. 11.988. Então, ó, 11.988 mais o 321. Então, 11.988 mais 321, 8 e 1, 9. 8 com 2, 10, vai 1. 1 com 9, 10 e 3, 13, vai 1. Então, aqui dá 12. Então, o número que gerou esse valor foi o quê? 12.309 dividido por 999. Meus lindos e minhas lindas, queridos, olha só, esse é um dos vídeos que tem junto à apostila. Por quê? Como que é conteúdo muito grande, perceba, já foi praticamente meia hora de vídeo aí, né? Então, foram segmentados. Então, esta é a primeira parte que fala sobre os conjuntos numéricos, né? Juntamente com a apostila, que você tem bastante parte teórica lá na apostila, e agora esse aqui específico falando sobre as dízimas periódicas aí no finalzinho, beleza? Então, convido agora vocês a revisar na apostila de vocês e fazer alguns exercícios. Beleza, meus queridos? Vamos estudar e até a próxima videoaula.